Olá, está começando o programa Gente do Bem. Hoje você vai conhecer o Instituto Autismo e Otimismo aqui de Uberlândia. Para falar sobre essa história, nós trouxemos a Cristina de Pádua Reis, ela que é a presidente desse instituto e uma também das fundadoras e idealizadoras. Mas antes, vale lembrar que você também pode mostrar o seu trabalho voluntário, a sua ONG, associação ou instituição aqui no Gente do Bem. É só você entrar em contato conosco pelo telefone 3212-8010 ou enviar uma mensagem para o e-mail producão@canaldagente.com.br. Fausta Cristina, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Muito bom recebê-la aqui para contar sobre um assunto que a gente ainda tem tantas curiosidades, mas também nós somos ignorantes em relação ao autismo, né? É verdade. E é muito bom quando você vem aqui para contar isso para a gente. Seja bem-vinda. Muito bom estar aqui também. Que bom. Eu agradeço. Gostaria que você começasse a contar para a gente primeiro da história do Instituto, né? Tá. De onde que ele surgiu, qual foi a ideia. Eu sei que teve algumas amigas se juntaram, né, para formar um Exatamente. instituto, mas tem essa história por trás. Queria que você comentasse para a gente. É um grupo de mães e profissionais que se reuniram com esse interesse em comum. Quando o autismo chega na vida de uma mãe, a gente sente perder o chão. E a necessidade de ter apoio, a necessidade de informação, a necessidade de ter alguém para conversar, que entenda o que a gente está passando, é muito grande. A partir dessa necessidade que nós mães sentimos, numa palestra que teve em Uberlândia sobre autismo, nós nos encontramos. E decidimos, vamos conversar mais, vamos nos encontrar. E o Hospital Santa Catarina cedeu um espaço para a gente durante um período e nós começamos a fazer uma reunião mensal. Essa reunião foi crescendo, mais pessoas foram chegando e nós fundamos uma ONG, né? Uma organização que tem o intuito de divulgar o autismo e oferecer apoio aos profissionais e aos familiares que têm alguém acometido pela síndrome. Então, o Instituto formou-se a partir dessa reunião de pessoas afetadas pelo autismo de alguma forma. Os profissionais, porque estão trabalhando com essas pessoas e precisam da informação. E as mães, porque tiveram subitamente essa surpresa. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre o autismo, né? A gente ainda tem algumas... A gente sempre pensa, né, que a criança autista é aquela que fica no mundo da lua, que é desligada, e eu estou usando esses termos porque é assim que no dia a dia a gente fala, né, das crianças que têm autismo. Mas eu queria que você comentasse um pouco mais com profundidade o que é isso de fato. O autismo é uma síndrome comportamental. O que é uma síndrome? É um conjunto de fatores, de causas indefinidas. Então são múltiplas manifestações combinadas de formas diferentes. Então não tem o autista, são as pessoas com autismo muito diferentes entre si. Então tem vários sintomas, vários aspectos que vão se manifestar em cada indivíduo de uma maneira diferente. Quando a gente percebe que a criança tem um atraso, você jamais associa isso ao autismo. Você vai associar ao autismo se ela tiver com a estereotipia motora do balanço do corpo, que às vezes tem algumas pessoas com autismo que têm realmente essa manifestação, mas são raras, são um percentual muito pequeno. E se a pessoa está muito isolada, aí você pensa em autismo. Caso contrário, você nunca imagina. Então é um susto muito grande para as famílias quando percebem isso. Bom, a primeira coisa é a negação. Esse médico está errado. Eu preciso de uma outra opinião porque tem alguma coisa errada com esse diagnóstico. Dado esses mitos que cercam a pessoa com autismo, né? Infelizmente o cinema propagou esse mito. Quando fez filmes, né, que realmente divulgam a síndrome, mas divulgam só alguns aspectos da síndrome. Eu me lembro de um com Tom Cruise, Rain Man. Isso, Rain Man. Antigo, mas exatamente, um bom Dustin Hoffman filme. Fazia o papel de um autista. De maneira brilhante, né? Mas aí as pessoas acham, então tá, a pessoa que tem autismo é muito comum as pessoas dizerem pra gente, sua filha tem autismo, os autistas são inteligentes. Na verdade, tem um percentual pequeno de pessoas com autismo que têm habilidades específicas e que são muito bons naquilo, mas não são todos. Agora, por exemplo, quando que os pais devem ficar atentos aos sinais? A partir de que idade? Pode ser que a criança nasça e não tenha nenhum sinal aparente, mas com que idade isso começa a ficar mais nítido?
Exatamente. Tem ainda aí uma variedade de manifestação. Pode manifestar desde os primeiros meses de vida, como é o caso da minha filha. Eu percebi, com 4, 5 meses de idade, eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada. Acendeu aquela luzinha vermelha. Mas tem crianças que têm um desenvolvimento aparentemente normal até 2 anos de idade, 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, e depois começa a regredir. Mas, segundo os especialistas, quando você faz um retrospecto na história desse bebê, você já percebe alguns sinais, mas eles são muito sutis. Sinais como a criança não olha nos olhos, ou então não olha fixamente para um objeto. É como se ela olhasse através, como se ela não fixasse o olhar. A criança também pode chorar muito, mas ela também pode ser extremamente quietinha. Ser aquele bebê que não dá trabalho nenhum, que é de tão calmo, os pais falam, não tem problema nenhum com esse bebê nunca, nem para tomar vacina ele chora, como foi o caso da minha filha. Então, são variados esses primeiros sintomas, essas primeiras manifestações, mas a mãe, ela sente. Ela sente que o seu filho é diferente. Até pelo contato, né, desde a vida intrauterina, acho que tem essa relação muito forte. Mas aí tem a opinião pública, tem a família que diz o seguinte, cada criança tem seu tempo, não, isso é assim mesmo, não coloca isso na sua cabeça. E isso vai protelando os pais de tomarem, né, a decisão de procurar um especialista. Normalmente, no Brasil ainda, vai aparecer lá por volta dos 3 anos de idade, que é quando a criança vai para a creche, vai para a escola. Quando chega num grupo maior, mais homogêneo de crianças, ela se destaca pelas suas diferenças. Aí os pais vão procurar ajuda. Normalmente, então, no Brasil, por volta dos 3 anos de idade, fica aquela criança com características muito diferentes. Sobrepõe, né? Sobrepõe aquelas outras. Então, assim, a criança tem manias. Ela tem, por exemplo, uma mania de abrir e fechar a porta, apagar e acender luz, ligar ventilador, ficar olhando o ventilador girar, ou pegar um carrinho e ficar girando a rodinha do carrinho. Não quer dizer que toda criança que tem isso tem autismo. Exatamente. Né? Mas são sinais que levam à possibilidade dele. Exatamente. Andar na ponta dos pés. Crianças que andam muito na ponta dos pés ou que andam balançando as mãozinhas, sabe, de uma forma excessiva, porque também é comum que crianças andem nas pontas dos pés, balancem as mãozinhas, mas se ela faz isso o tempo todo, excessivamente, pode ser um dos sinais. Tá então, assim, são sinais sutis que vão aparecendo e que a pessoa fala, isso é estranho nessa criança. Passa um pouquinho, isso também é estranho nessa criança, mas isso também é estranho nessa criança, e acaba se tornando uma criança diferente. Não é muito comum as crianças serem muito diferentes. Elas têm um padrão de desenvolvimento. Esse padrão, normalmente, por mais variado que ele seja, ele segue um ritmo. Se tem um ritmo diferente demais, é porque precisa ser visto. Tá bom. Daqui a pouquinho nós vamos conhecer um pouco mais sobre esse assunto que está sendo muito bem conduzido por você, Cristina. Estou gostando muito, tá? Nós voltamos daqui a pouco.